Os assuntos mundiais interferem diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas, e por isso o Colégio Jean Piaget, já há muitos anos, ele organiza um quarto JP ONU. Os alunos eles se dividem em países, em delegações, e vão discutir temas propostos pela coordenação, pelos professores, que vão impactar diretamente o mundo inteiro. Começa por nós. Tudo que é decidido através da ONU, dos países, eles impactam diretamente a nossa vida, a nossa economia, o nosso modo de viver. E isso dá uma clareza muito grande para os alunos. Eu converso com o professor Gilvan, que está à frente de todo esse processo. São muitas salas, são muitos alunos. Eu fiquei passeando pelas salas para ver mais ou menos o que eles estão conversando e eu fiquei surpresa, são muitos alunos. Como foi todo esse processo? Como que é colocar, desde o começo do ano, eles já sabem que eles têm que se preparar para esse momento? Sim, desde o começo do ano, eles sabem que o quarto JP ONU, que no caso é o deste ano, é um processo que eles vão desenvolver durante todo o ano. Então, já no início, eles são orientados, né? A gente tem, no primeiro e no segundo ano, nós temos dois grandes projetos. O projeto do primeiro ano são as simulações da ONU, no caso aqui, desse ano é o quarto JP ONU. Então, desde o início, eles sabem que vão fazer isso e eles são preparados no decorrer do ano para poder realizar essa atividade de final de ano. E a do segundo ano é justamente o CurtaFest, é o JP CurtaFest. E também, desde o início do ano, também recebem orientações de como vão desenvolver esse projeto no decorrer de todo o ano letivo. Então, quando a gente pensa dentro desses projetos na área de ciências humanas, nós estamos pensando no que principalmente? Que eles vêm, eles assistem às aulas todo o ano letivo, eles vão ter o que a gente chama de formação geral básica, que são as disciplinas mais duras, onde eles vão ficar ali concentrados, né? Tendo uma necessidade muito grande de concentração para poder assistir a aula e poder absorver todos os conteúdos, tudo aquilo que os professores trazem para eles. Mas quando a gente pensa nas disciplinas e dos itinerários formativos, que no caso são as que organizam o JP ONU e o CurtaFest, a gente pensa que a ideia é desenvolver outros tipos de habilidades neles. Então eles vão começando a lidar com essa ideia de que no final do ano eu farei uma atividade diferente que vai exigir bastante de mim. Então a proposta principal mesmo é, além de ter essa ideia de simular, né, um procedimento que ocorre a nível mundial, fazer uma ponte entre o que seria o local e o mundial, ou o local e o regional, ou o local e o nacional, ou o nacional e o mundial. Mas, mais do que isso, na verdade, é fazer com que eles se vejam como atores desse processo, da importância deles conhecerem esse todo e, ao mesmo tempo, de pensarem assim, olha, a partir de agora eu começo a me ver como um ser nesse mundo e eu preciso desenvolver outras habilidades que não só as que eu tinha até esse momento. Então, esses projetos eles são importantes por conta desse viés que a gente tenta mostrar para eles desde o início do ano. Tudo que eles fazem aqui é uma aula, é uma escola, porque é uma investigação muito profunda, é uma pesquisa muito profunda de todos os países. Eles encaram mesmo como debatedores para lutar pelos seus ideais. Então, isso faz com que as suas ideias sejam cada vez mais solidificadas, entendendo o porquê. Porque você só consegue debater uma ideia se você estuda profundamente o que você está defendendo e tendo um olhar muito investigativo mesmo para ter esses critérios de falar por que eu estou batendo nessa tecla, por que essa minha ideia, por que essa solução que no caso a ONU tem poder trazer a paz mundial, seja ela da cultura, história, tecnologia, as guerras. Uma das salas estão discutindo inclusive a produção de mísseis, enfim. Isso tudo é para a vida, não é um trabalho específico do colégio, né? Sim, não, exatamente. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, essa parte da pesquisa é fundamental. Você deve ter percebido, você andou pelas salas, que é um trabalho de organização muito grande, né? Então é muito complexo, dá muito trabalho organizar isso, mas se a gente for pensar que na simulação em si, ela é muito mais dos alunos do que propriamente nossa. Então, a qualidade do debate que está ocorrendo em cada uma das salas vai depender muito desse processo de pesquisa que você falou, desse engajamento deles no sentido de falar, olha, eu sou o Reino Unido, ou eu sou a Índia, então qual que é o posicionamento desses países? Então, precisa estudar, mas não só estudar, precisa vestir a camisa, porque eu tenho as minhas crenças, né, tenho as minhas idiosincrasias,
Mas naquele momento eu represento um determinado ponto de vista. Então eu preciso me libertar do que eu sei, do que eu penso, da minha visão de mundo e encarnar aquela visão de mundo. Então isso exige muito deles. Então é um processo que a gente vai amadurecendo, que a escola vai proporcionando para eles no decorrer do ano e eles vão recebendo isso aos poucos. Quando que eles vão conseguir fazer efetivamente isso? No momento da simulação. Tanto é que no começo da simulação eles estão um pouco mais travados e aí depois a coisa vai deslanchando porque eles vão percebendo isso. E essa orientação para a gente é, o determinado posicionamento de um país pode te desagradar? Tudo bem, mas você vai fazer a defesa daquele país. Ou seja, então exige da parte do aluno um sair de si, Sim. se colocar no ponto de vista do outro e para poder defender. E isso é um exercício, assim, pensando do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista didático, extremamente importante. E se a gente for pensar, trazer para esse lado do empreendedorismo, é uma gestão emocional muito forte também, porque ele precisa entender, tirar o que está dentro dele, as crenças dele, sair disso, entender o olhar do mundo ou do que ele está discutindo para trazer em pauta. Cada sala que eu percorri, eles estavam ali discutindo o que eles acham certo, e não é nada fictício, no sentido de são problemas reais. Sim. E inclusive uma das salas em inglês, todo o debate em inglês, né? Exatamente. A ideia do comitê em inglês é justamente reforçar, esse que é um ponto forte aqui da escola, né, que é o desenvolvimento de outros idiomas, né, que o aluno ele seja de fato um aluno... ensino internacional. Exato, de um ensino internacional, que ele possa estar em qualquer lugar do mundo, Sim. saindo a partir daqui do Jean Piaget, e aí pensando principalmente na ideia de que é uma ideia de imersão mesmo, né, de você problematizar uma questão, que é uma questão muitas vezes particular ali, ou a gente está pensando a nível local, mas que ele consiga fazer isso pensando dentro de outro idioma. Então também é importante por conta disso. Então todos os comitês eles tentam fazer um pouco de um apanhado geral de questões que são importantes para a humanidade hoje. Então a gente viu descolonização, mísseis... Isso, inteligência artificial, que é o comitê que é o inglês foi inteligência artificial. Esse dos mísseis é um comitê histórico, que é o comitê sobre a crise dos mísseis de 1962 entre a União Soviética e Estados Unidos. Tem este comitê que está acontecendo aqui, que é sobre os processos de descolonização, né, os efeitos que eles ainda têm no mundo. Então são esses os comitês que a gente tem acontecendo no momento. Eu acho incrível isso, e cada vez que eu venho eu aprendo mais e consigo enxergar isso para a nossa vida, a organização deles. Ali os alunos que estão na bancada são os alunos que são os mediadores. Na verdade eles fazem o papel dos secretários, né, que existem também na ONU, que são basicamente os mediadores do debate. Né? Eles estão fazendo uma condução do trabalho para que, no fim das contas, que esse é o objetivo da diplomacia. Né? Eu costumo dizer para os alunos que em sala de aula que nós temos dois caminhos, nós temos o caminho da guerra e nós temos o caminho da diplomacia. Sim. A diplomacia é sempre importante e aí cada país vai defender seu ponto de vista. E aí os secretários eles têm esse papel de fazer a condução do processo no sentido de tentar encontrar uma solução diplomática. Então, um país tem posição A, o país tem posição B. Tudo bem, mas e agora? Vamos sentar e vamos tentar chegar numa posição C ou numa posição D. Que é o papel da ONU. Uma posição de acordo, é o papel da ONU. Né? E aí, cada tem as suas delegações, cada uma com as suas bandeirinhas, com o seu país, e eles levantam as bandeiras, vocês vão poder ver nas imagens, e tem momentos que eles estão debatendo, tem momentos que os próprios mediadores, os secretários pedem para eles discutirem aquele assunto, eles têm um tempo para discutir aquele assunto, então aí eles levantam, vão em grupos para discutir, eles chegando num acordo, então é outro exercício, é o exercício do exercício dentro do exercício. Exatamente. Então isso é fantástico, é sensacional, cada vez que eu venho aqui é uma aula para mim, seja ela em que temática for, seja nas ferramentas para o ensino tradicional, seja no empreendedorismo, no socioeconômico, cultural, artístico, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso mundo, do nosso dia a dia. Parabéns. Obrigado. Portanto, a gente ressalta mais uma vez que todos os países participam do debate e se posicionem sobre esse tema. Todos os momentos, todos os acontecimentos estabelecidos foram tanto de acordo dos Estados Unidos quanto de acordo do país.
agora eu vou conversar com 2 alunos, inclusive eu estava ali, te vi falando e expondo a sua visão e as coisas que você defende. Isso é o que a discussão da ONU é justamente isso, tem que ser bem firme nas suas ideias, né? Sim. E o que você estava defendendo ali? Bom, naquela parte a gente estava defendendo mais sobre o pedido de desculpas dos países colonizadores para os colonizados, porque algumas pessoas acham que realmente é importante para esses países. Eu, naquele ponto, estava defendendo que o pedido de desculpa não seria muito importante para esse país, por causa que não agregaria em quase nada para o desenvolvimento deles. E, por exemplo, o pedido de desculpas é o quê? Um país assume a culpa do que aconteceu e é isso, só isso. Então, ali a gente está defendendo que não é necessário isso, por causa que não vai agregar em nada, e é basicamente isso. Porque a ONU, além de ela tem 4 pilares muito importantes, e um deles é justamente a paz mundial e a conscientização dessas boas relações entre os países. Então, é mais ou menos isso que ele quis que acontecesse. Eu não vi você falando. Qual é o processo? Como foi o processo disso tudo? Quando eles passaram para vocês a descolonização como tema, como é que qual foi a primeira coisa? Qual foi o start? Então eu vou começar por aqui, o seu grupo, como é que vocês construíram esse processo? O meu país foi a Índia, que foi um país colonizado pelo Reino Unido, que inclusive é ele. E então eu comecei a pesquisar mais sobre o processo de colonização da Índia, como que ocorreu, qual foi o início de tudo, que foi a exploração de terras, né? Porque a Índia tinha terras muito férteis, com muita riqueza, então o Reino Unido foi lá para explorar essas terras. E depois eu comecei a pesquisar quais impactos que tinham nos dias atuais. Então, como que a população da Índia é afetada hoje ainda por conta desses eventos que ocorreram no passado. Então foi muito bacana ver essa relação entre coisas que aconteceram há tantos anos atrás e como elas impactam até hoje, nos dias atuais, na população, na cultura, na economia, em tudo em geral. O que te chamou mais atenção? O que ainda acontece na Índia em decorrência dessa colonização? Eu acho que um assunto que eu achei bem interessante foi o estereótipo que foi criado nessa época dos indianos, que está implementado na sociedade até os dias atuais, né? Então, essa visão meio preconceituosa deles, da população desse país, que começou nessa época com produções cinematográficas, então tem tudo uma relação, eu achei muito... Espiritualidade, sim, a pobreza sim. que tem também muito país, Sim. mas a Índia é um país que tem uma tecnologia muito grande, Sim, uma riqueza sim. muito grande também. E isso é importante, essa discussão, para dar voz para todo mundo saber. Parabéns! Obrigada. O que te chamou mais atenção nesse processo? Porque vocês têm, cada um vai ficar, você falou do Reino Unido, foi isso? Eu sou Reino Unido. Índia, e aqui estão todos os outros países lá dentro. Como é que você sai depois desse processo, depois desse trabalho? Bom, depois da independência ainda tem vários fatores que podem ficar interligados com esses países. A cultura, em muitos processos de colonização, a cultura foi uma coisa que ficou muito. A gente pode notar aqui no Brasil, muito da cultura portuguesa ainda está no nosso DNA brasileiro. Então, tipo assim, isso é um laço da gente com Portugal. Por exemplo, na Índia. A Índia era um país, no século XIX mais especificamente, não era um país muito desenvolvido comparado às potências europeias, mas também não era pouco desenvolvido. O Reino Unido chegou lá, tomou conta, começou a espalhar a sua cultura, a sua língua, deu o nome da Índia, que na verdade é Bharat. É o nome do país deles no idioma hindu, se eu não me engano. Falar que o país é Índia se refere aos britânicos se referindo a eles. Mas falar de Bharat se refere aos indianos realmente. Não dos indianos, mas do povo daquela região. Porque tem vários povos diferentes, religiões diferentes, o hindu também é presente, o islamismo também. E tipo assim, são laços que possivelmente não vão se quebrar no Reino Unido, mas alguns podem ser desfeitos, alguns laços desses. Entendendo a cultura e como foi colonizado e criado e
E como uma cultura, um país pode interferir no outro, a gente também começa a se entender como país, como pessoa, como pessoas aqui desse mundo. Então, tudo isso é tão importante. Parabéns pelo processo, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eles continuam aqui apresentando, a gente fechou a porta, a gente está aqui no quarto andar do colégio. Vocês estão vendo que tem apresentações em todas as salas, em algumas salas aqui dessa unidade, em cada sala um tema diferente. E aqui é descolonização.